Muito bom dia, começa agora mais um RWC Bom Dia, a nossa RWC TV, hoje quinta-feira, né, e inaugurando o nosso cenário novo, o nosso estúdio novo. Vocês já puderam perceber aí durante esta semana algumas mudanças, principalmente, né, na parte dos fundos do nosso cenário, e também alguns móveis, né, junto com esta parceria que nós tivemos, que nós estamos fazendo com a Zanelato Design, e né, com um novo cenário, e hoje inaugurando esta bancada, né, lindíssima, né, que foi também produzida lá pela Zanelato Design. Já vai os nossos agradecimentos à Silvia, né, e toda a sua equipe, né, que realmente produziu este belíssimo local aqui para nós, que vai ser utilizado aí pela nossa equipe nos demais programas. Lembrando que hoje, quinta-feira, nós temos o programa RWC Bom Dia, amanhã nesse mesmo horário também, né, o RWC Bom Dia, e amanhã à noite o programa Maravilhosa Palavra, a partir das 18 horas. E hoje à noite nós teremos o programa Minha Vida, que é apresentado pela Silvia Zanelato e pela Laíse Rezende. Bom, lembrando que você pode participar conosco, também através do nosso site, logo abaixo aí da sua tela principal, onde você está nos assistindo, tem uma caixa aí para você mandar o seu alô, o seu e-mail, coloca o seu nome, seu e-mail, o seu recadinho, clique em enviar, nós já recebemos aqui automaticamente, e, né, e também conversaremos aí com os nossos convidados, passaremos as perguntas para os nossos convidados. E falando em convidados, eu tenho o prazer, né, e alegria de receber hoje aqui nos nossos estúdios da RWC TV, é o meu amigo, juntamente aí com a sua sobrinha, meu amigo Paulo Sena, conhecido aí pelo Paulinho, muitos conhecem pelo Paulinho Sena, e também a sua sobrinha, que trabalha lá no laboratório, sobre o qual nós vamos falar agora na nossa entrevista, a Fernanda de Sena, né, filha do Geraldinho, né, para quem todos conhecem também o Geraldinho. E a gente realmente agradece aí a visita de vocês, e com certeza nós teremos aí um bate-papo muito legal. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Jedson. Bom dia aos internautas. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui contando um pouquinho da história do laboratório, como também tirar algumas dúvidas aí que a gente vê frequentemente. É isso aí. Lembrando que você pode participar conosco também, como eu já falei, mandando seu recado, tirando também a sua dúvida. Porque hoje nós vamos falar também sobre saúde, né? Sobre exames laboratoriais, tirar algumas dúvidas, né? E eles são proprietários aí do Laboratório Central, né, que também nós vamos falar aqui na nossa entrevista. Tem uma filial, tem a matriz aqui no centro, é isso, né? Isso mesmo. E as filiais, né, que daqui a pouco a gente vai falar também no decorrer do nosso bate-papo. Bom, Paulinho tem 31 anos de vida dedicada, né, à farmácia, a laboratório, farmacêutico bioquímico, funcionário público também, concursado já há 18 anos, empresário do ramo da construção civil, né, agora também na parte de construção de prédios, enfim. Formado pela UFSC, pós-graduado em farmácia clínica pela Unisul. Você sempre teve vocação para o ramo farmacêutico, o ramo bioquímico? Desde criança já pensava, ou veio de família? Conta essa história para nós aí. Bem, Jedson, tudo partiu A nossa equipe é composta por mais o meu irmão, o Geraldo Sena, o Geraldinho da farmácia, para quem que é mais conhecido, né? Então, ele que começou o estudo na parte de bioquímica, no segundo grau ele já gostava muito de química orgânica, então ele resolveu fazer farmácia bioquímica na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, em 1982, esses 31 anos que tu falaste é a partir dele, não é a partir de mim, né? Já... Senão não Paulinho é mais novo, né? Sou um pouquinho mais novo, a nossa diferença são 13 anos, minha e do meu irmão Geraldinho. Então, a partir de 1982, ele abriu o Laboratório Central de Análises Clínicas, que hoje está situado aqui na Rua Nereu Ramos, aqui bem pertinho de nós aqui. Bem pertinho de nós, onde nós estamos, no prédio do Bar Rosana, do lado, né? E há 13 anos após, eu crescendo com meu irmão, fazendo fórmulas naquela época de medicamentos e fazendo exames, aquilo foi criando gosto por mim. E em 1995, terminei minha faculdade de farmácia e análises clínicas, onde passei no concurso também, coincidentemente nesse ano,
e como bioquímico da Prefeitura Municipal de Mituba, e a gente deu início às atividades, eu e meu irmão. Então hoje são 31 anos dedicados a exames laboratoriais, à saúde de Mituba, e estamos aqui para falar um pouco sobre os exames que hoje nós fazemos no laboratório. Acho que o laboratório central, acho que tem muitas pessoas, já vamos até conversar um pouquinho com a Fernanda sobre a questão também do histórico dela, como é que ela realmente... A gente sabe assim que muitas pessoas até não conhecem o laboratório pelo nome, né? Laboratório Central. Eu vou no laboratório, porque já criou uma fidelidade, um hábito, né? Como se fosse até um costume, uma tradição, isso é cultural. Eu vou fazer o meu exame, vou no laboratório. Né? As pessoas já ligam o nome laboratório com o teu laboratório. Né? Não tem assim... É a mesma coisa o Omo, não tem aquela história do Omo. Eu não compro sabão em pó, eu compro o Omo. Tá, eu vou no laboratório. Então eu não vou no laboratório central, eu vou no laboratório, então eu já sei que eu vou lá no laboratório central. É mais ou menos assim, né? Gerson, assim, é até bom escutar isso, porque são 31 anos, né? Então o pessoal já está acostumado com a gente, são muitos amigos, a cidade é pequena, ficamos muito tempo atendendo o Hospital São Camilo, foram 11 anos trabalhando 24 horas, e também um trabalho muito bem feito, né, com qualidade, com controle de qualidade que nós temos, que depois eu vou falar mais um pouquinho. Isso aí eu acho que é a recompensa do trabalho realizado nesses anos. Tá certo. E a Fernanda, né, filha do amigo também do Geraldinho da farmácia, Geraldinho do laboratório, farmacêutica bioquímica, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu acho que está explicado por que você veio também nessa linha, né? Desde novinha, eu fui criada dentro da farmácia como dentro do laboratório. Eu lembro perfeitamente do pai lendo lâminas, escrevendo, falando sobre. Já brincava, quando novinha, disso, simulava a realização de exames. Então, fazer a faculdade de bioquímica foi uma coisa assim natural. Uhum. Tentei até medicina, mas acredito que não seria o meu foco, né? Então, estou na área de análise, gosto bastante e estou querendo aperfeiçoar tanto o laboratório, o atendimento, para a gente ter maior qualidade em atendimento ao público. É um trabalho muito minucioso, exige muita atenção, dedicação. Atenção, porque cada paciente é peculiar de cada paciente tem um detalhe. A gente tem técnicas que são normais para todos. Que é o padrão? É um padrão, né? Mas tem alguns exames que são específicos para cada paciente. E é legal isso porque é um desafio. Cada paciente é um desafio. Uhum. Então, às vezes, é um desafio que a gente nunca viu, mas a gente procura pesquisar, a gente conversa muito entre nós, tentar esclarecer para dar um resultado bem fiel. Gerson, assim, cada paciente é uma pesquisa. Então, se atendemos 50 pacientes, 40 pacientes, cada paciente é uma pesquisa, cada paciente é para descobrir o problema ou uma rotina ou mostrar que está tudo correto com aquele paciente. O único problema da profissão que eu vejo é que a gente fica enclausurado dentro de um ambiente diferente do dentista, diferente do médico, que muitas vezes o pessoal não vê a gente, os laboratoristas, porque a parte de enfermagem faz a coleta na parte da manhã e às vezes nós ajudamos ou não, dependendo das atividades, e depois ficamos somente nós. O nosso melhor amigo hoje em dia é o microscópio. Muita gente pensa assim, né? Será que eles... Isso é importante a gente conversar sobre isso, porque muita gente pensa, será que eles realmente analisaram o meu exame? Às vezes, será que eles não passaram num processo assim, tipo, um processo seletivo, automatizado, o computador faz tudo? Tem muita gente que pensa assim, né? Porque vem aquele relatório... São bastante números, muitos números, o resultado praticamente já está do lado ali o correto, né? O valor de referência. O valor de referência é importante, né? Então, às vezes em casa a gente até analisa, né? Mas será que a gente pensa, será que eles não estão fazendo um lote assim, né? Será que é meu mesmo? Será que é meu, né? Isso é importante também de deixar claro para os nossos... A gente usa no laboratório, a gente usa tudo código de barra, né? Cada paciente é reconhecido pelo número de protocolo com um código de barra, assim... Porque realmente a cor do sangue é a mesma para todo mundo, né? Então a gente tem que ter um cuidado
bem detalhado sobre separar os materiais de cada paciente. Assim. Então, a gente toma muito cuidado nisso. É importante ressaltar que todo exame é passado por nós. Por isso a nossa equipe, somos agora 3 bioquímicos, isso é muito importante. Então todos os exames são passados, todos os exames são auditados até a entrega. E hoje, o que o paciente e o médico quer? Ele quer rapidez com qualidade. São duas palavras antagônicas, porém nós tentamos fazer isso dentro do laboratório. E já quero deixar aqui também dito que eu tento passar tanto a qualidade do laboratório central para o laboratório da Prefeitura Municipal de Imbituba, com quem eu trabalho há 18 anos. Eu e o bioquímico Geraldo Speck estamos há 18 anos trabalhando junto. Então, o que eu faço no meu laboratório, eu tento também, da melhor forma possível, fazer na Prefeitura Municipal de Imbituba. Não há distinção, porque é SUS, porque é público, enfim, não tem essa distinção. Existe um folclore disso, porque SUS é de um jeito e particular, ou convênio Unimed é do outro, mesmo porque seria mais caro fazer essa distinção do que colocar tudo numa mesma categoria. Então, para nós só existe um número lá dentro, a gente não trabalha nem com nome para ter sigilo, também o paciente ali ele fica totalmente dentro de um sigilo, e trabalhamos só com número lá dentro. A gente não quer saber se é convênio SUS, convênio Unimed particular, são todos feitos com a maior qualidade possível. O Gerson Tolentino também nos escreve aqui através da nossa caixa de mensagens, diz assim: bom dia, amigos da TV, ótimo esse canal de informação, parabéns. Obrigado, Gerson, é um prazer tê-lo conosco aqui também. Obrigado, Gerson. Assistindo a nossa programação, a gente já vai habilitar a mensagem aí. Bom, vamos começar um pouquinho a entrar na área dos exames aí do dia a dia, né? Os exames de sangue, exames de glicose, né? Agora tem um exame muito procurado agora, que é a intolerância à lactose, né? Isso é uma coisa muito comum, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, por exemplo, questão de exames feitos em crianças. Tem muita diferença, exames em crianças, exames em adulto. Quais são os níveis aceitáveis? Vamos começar primeiro sobre o de sangue. Quais são os níveis aceitáveis? Os valores de referência de alguns exames são dados pela idade. Né? Dependendo da idade, tem um valor de referência, valor aceitável ou não aceitável. Certo. O que muda de um paciente adulto, de um paciente jovem ou criança, seria o jejum. A grande maioria dos exames é necessário o jejum. Tá? Outros não, mas até assim a gente sempre pede no mínimo 4 horas de jejum. Alguns casos de crianças muito novas, muito novinhas, tal, a gente pede até isenção do jejum. Né? A gente coloca uma observação no laudo, quando teve algum probleminha, assim. Vocês conseguem perceber quando não acontecer realmente o jejum? Essa é uma questão difícil. Às vezes, pelo sangue, pela centrifugação do soro, a gente consegue observar que possivelmente não houve um jejum. Mas também pode ser um caso patológico. Certo. Então, a gente procura até colocar no laudo, às vezes dá uma ligadinha para o paciente, para esclarecer, você fez jejum realmente ou não fez. No cadastro, a gente já pergunta ao paciente se foi realizado o jejum correto. Tentar, assim, já sabia, evitar os erros ali já na fase pré-analítica. E outra situação também, Jetson, a maioria das requisições existe um local chamado dados clínicos. E o médico clínico, na maioria das vezes, ele coloca a patologia do paciente, às vezes não coloca. Então, nós nos baseamos por aquilo ali. É muito importante o médico colocar essa situação, porque, como eu te falei, todos os pacientes são feitos, todo paciente é uma pesquisa. Então, nós vamos a fundo para, se o resultado deu alterado, o porquê que deu alterado, nós vamos conversar com o paciente, nós ligamos para o médico, nós fizemos uma recoleta para ver se confirmou essa alteração. Então, isso tudo é feito antes de entregar o resultado definitivo para o paciente. Vamos chegando nas mensagens aí, vamos lá? Olha, a Dalva Mafra nos diz o seguinte: Geraldinho e o Paulinho são pessoas ótimas. Obrigado, Dalva. Conhece a Dalva, não? Assim, de nome, não mas é um prazer, né? Na verdade, em Imbituba todo mundo se conhece, é verdade. Né?
Então, mas no momento... A Patrícia também elogiando o nosso programa, também se identificou como Patrícia, tá achando muito legal, realmente, né? Então, realmente a gente fica muito feliz com isso. O Júnior também, quero parabenizar a equipe do Laboratório Central, em especial o Paulinho, pela sua pessoa, onde conheço, por junto já trabalhamos. Colocou dessa forma. Obrigado, Júnior. Obrigado, César. Provavelmente eu sei quem é. Você conhece o Felipe Gondim? Felipe Gondim também, grande cara, esse nosso amigo, né, que ele disse que logo estará aqui em Bituba trabalhando junto conosco. Certo? Felipe, um abraço. E ele manda aí um fraterno abraço aí para todos nós aí. Tá bem? Obrigado, Felipe, aí também pela tua audiência. Bom, falamos um pouquinho sobre exames... Gente, só voltando ali só uma situação, que é a situação da criança, existe a coleta da criança, né? Então a gente, só para deixar claro que muitas vezes o problema maior são os pais, certo? Que ficam com certeza com pena da coleta do filho, e isso é normal, todo pai acontece isso. A gente não quer ver o nosso filho chorando, ser picado, ser furado, mas assim, a gente quer dizer que a gente tenta fazer com o maior cuidado possível, com o maior carinho, como se fosse o nosso filho, o nosso sobrinho, porque infelizmente tem que tirar o sangue, tem que fazer o exame. Se o clínico pediu, tem que fazer. Então, assim, pode deixar tranquilo que nós estamos fazendo da melhor forma possível. E eu tenho uma experiência prática nisso, porque eu fui fazer o exame da minha filha, né? Nunca tinha feito o exame na vida, agora que foi fazer, faz um mês e meio atrás, aí fomos ali. E ela tem toda uma técnica, né? Para acalmar a criança e tal, e depois ainda recebe um diploma. Um diploma de, como é que é? De coragem, diploma de coragem. Então, realmente é muito... A gente observa que através desses atos, a gente consegue fazer com que a criança até venha com prazer, porque vai ganhar esses pequenos brindes. A Luísa Vargas nos pergunta o seguinte: hoje é possível, através do exame de sangue, detectar doenças hereditárias? Sim, através de exames genéticos, né? A gente tem algumas patologias que se detecta através de exames genéticos. São exames, às vezes, um pouco mais caros, porque é uma nova tecnologia, certo, e uma coleta, às vezes, mais minuciosa, com um questionário a ser respondido, mas há possibilidade, sim. Fernanda, até foi lançado agora, tu pode até explicar um pouco melhor sobre o sexo da... A sexagem fetal. A sexagem fetal, que começou agora a ser realizado, né? Pode falar um pouquinho? Sim. A sexagem fetal é um exame muito, muito legal, assim, novo. Ele detecta o DNA do feto. Na verdade, assim, o que ele pesquisa? Mulheres, até uma coisa que a gente aprende no colégio, mulheres têm a característica de ser o XX e o homem o XY. Né? Se descobriu, através de pesquisas, que quando o feto está na barriga da mãe, o sangue dos dois eles se misturam. Então tu não e a mãe é XX e o filho pode ser XY ou XX, né? Pelo cromossomo. Descobriu que a gente consegue, através de um exame chamado PCR, a gente consegue isolar esse DNA e pesquisar se há a presença do cromossomo Y ou não. Então, a ausência do cromossomo Y vai indicar que a criança é do sexo feminino. E a presença do cromossomo Y vai dizer vai indicar que a criança é do sexo masculino. Isso já nos primeiros dias de gravidez? Até, se eu não me engano, até a oitava semana já consegue pegar. Porque geralmente para ultrassom é 3 meses, né, 12 semanas. A sexagem fetal é mais segura, porque é um exame bem delicado. Ela é mais segura e detecta a partir da 8ª semana de gestação. Legal. É bem, bem interessante. Um outro exame também que vocês fazem ali é o tal do exame da próstata, né? Então, isso aí, muitos homens têm receios, né? Mas é no sangue, né? Isso, existe um folclore... Desculpa, existe um folclore muito grande do exame da próstata, né? Então, foi também elaborado pelas indústrias farmacêuticas o exame que detecta o antígeno ou a doença em si, quando a pessoa tem
o processo de câncer de próstata, já isso é importante, já é de início, então ele detecta no sangue a presença desse antígeno, que se chama, né? O nome é PSA, é muito difundido, e é um exame fácil de fazer, e os homens... E ele tem o mesmo resultado do outro exame de toque? Na verdade, o que os homens, a partir dos 40 anos, deveriam fazer, até para excluir essa situação do paciente. E dando um resultado alterado acima dos valores normais, é indicado pelo clínico procurar um urologista, um médico especialista, para assim fazer o exame do toque para dar continuidade. Pelo menos é um exame de descarte. Tu faz e se tu não tiver alteração nos resultados, tu não precisa dar continuidade. Temos mensagens aqui no site. O Marcos, não conheço, Marcos, acho que Borges, ele diz o seguinte, aquilo que nós conversamos no início. Mesmo com a concorrência, o Laboratório Central ainda é o que todo mundo procura. É o Homo. Um prazer. Obrigado, Marcos. Que bom, é muito bom escutar isso. E a equipe lá da Invifarma, conhece? Diz o seguinte, Fernando, Geraldinho e Paulinho são grandes pessoas, temos um prazer enorme em trabalhar com eles. É um prazer enorme trabalhar com elas também. Obrigado, pessoal. Legal, né? Isso aí mostra a relação que tem entre, não vamos dizer que é o patrão ou o empregado, mas eu acho que é uma relação entre profissionais, colaboradores, né? E conhecendo vocês no dia a dia, na parte social e tal, a gente já deve imaginar como deve ser a relação de trabalho de vocês, né? Que são pessoas que as pessoas gostam de conviver, de trabalhar, né? Isso é importante, porque aí as pessoas também trabalham com mais amor, né? Porque o funcionário, quando ele é mal tratado pelo patrão, ele vai tratar mal o cliente também, né? Então... Jedson, assim, nós falamos sobre profissional, mas todo mundo é ser humano, né? Eu não concordo tu tratar mal uma pessoa. Por mais que seja teu funcionário, eu acho que todos são iguais, todos estão ali para colaborar, e da mesma forma que a gente precisa do funcionário, o funcionário precisa da gente. Então ali eu acho que eu gosto de ver isso como uma família, todos trabalhando igual. Teve um aqui que diz assim, ele faz até uma brincadeira comigo, né? O Jonas, o Jedson parece o Jô Soares. Um abraço a todos. Obrigado, meu amigo. Só faltou a xícara aqui, já falei pro Jedson. Pode nos presentear com a xícara, você web internauta aí, o Jonas pode nos presentear com a xícara aqui, tá bom? Bom, também no exame de sangue que vocês fazem ali, é possível detectar o HIV? Sim, há exames, metodologias bastante específicas para o vírus do HIV. Ah, é? E vocês reconhecem ali, tem prazos, como é que... O que acontece? Existe uma portaria do Ministério da Saúde, que é a 150, que diz o quê? Um primeiro exame coletado, feito por uma metodologia, se der positivo ou inconclusivo, esse paciente tem que ser coletado uma nova amostra e feito por um método mais específico e mais sensível. Tá? Para assim liberar o resultado. Jamais se libera um resultado positivo ou inconclusivo numa primeira amostra, num único método. Certo. Com relação a níveis aceitáveis, tanto no glicose quanto no exame de colesterol, né, no exame de sangue. Quais são os níveis aceitáveis hoje entre crianças, jovens, pessoas mais de idade? Cada exame tem o seu padrão, né, digamos assim. O paciente também, ele às vezes tem alguma patologia que a gente tem que aceitar níveis um pouquinho maiores ou um pouquinho menores. Tá? Mas cada exame tem seu valor de referência, e porque foram feitos estudos e chegou a esse nível normal, né? Normal. Então, cada exame tem seu... assim, gente, foi preconizado todos os valores a partir de um pool de pessoas que foram dosados exames e que a média geral, em termos de, assim, vamos dizer assim, 80%, deu um resultado X que eles preconizaram como o valor de referência. Como a Fernanda falou, existem patologias que o resultado pode ser um pouco abaixo ou um pouco acima, só que a gente não pode, no valor normal, assim é complicado para nós diferenciar isso. Então, nós generalizamos, né, colocamos o resultado que o paciente, que deu no sangue do paciente, generalizamos os valores de referência e o clínico
ele, com a sua sensibilidade, ele vai interpretar se está dentro do valor específico para aquele paciente. Uhum. Entendi. Ali também vocês têm um histórico do paciente, porque a gente vai ali, tem a cadastro ali e tal, e puxa, às vezes já tem um histórico. Também é baseado nisso? Existe, vocês conseguem também, esse paciente, ele realmente ele tem essa característica do histórico deles. Você... Quando dá alterado algum resultado, muito assim exacerbado, a gente sempre olha os anteriores, com certeza. Uhum. Até é preconizado também pela vigilância sanitária que nós tenhamos 5 anos para guardar todo o histórico de todos os pacientes. Então, muitas vezes a gente busca o histórico do paciente para ver se aquele resultado está sendo tá correto ou não. Aí, qual é o procedimento a seguir? Ou pergunta se a pessoa fez um jejum, que algumas vezes a pessoa diz que fez o jejum e não fez o jejum. O cafezinho às vezes perde o jejum. É uma situação... O próprio cafezinho. É uma situação complicada para nós do laboratório, porque se deu um resultado alterado, ela diz que fez jejum, aí lá na frente, não, mas aí eu passei comer uma balinha. Aí é uma situação complicadíssima para nós, sabe? Então a gente tem um cafezinho ali na recepção, mas já tem uma plaquinha. Só tomar após a coleta. Porque isso pode dar uma alteração no resultado e chegar lá no clínico e ele vê que a característica da pessoa não bate com o resultado que deveria ser. Então a gente pega os históricos dos pacientes para assim soltar o resultado, pedir uma nova coleta e ver se está dentro dos padrões. E qual é o tempo de jejum entre os exames ali? Depende do exame. Exame como colesterol, triglicerídeos são 12 a 16 horas. A glicose, 8 horas. Alguns exigem mais tempo e outros menos tempo. Mas cada um é peculiar. Opa, temos muitas mensagens aqui. Nós vamos passar essas mensagens, depois nós vamos para o nosso intervalo, para a gente tomar uma aguinha, fazer um descanso. A Érica, de Criciúma, diz o seguinte: está bem diferente a RWC. Eu que acompanho desde o começo, já estou sentindo diferença. Realmente, Érica, nós mudamos o nosso cenário aqui, né? Para cada vez ficar melhor ainda, para que você possa ter aí uma programação de qualidade. O pessoal do Laboratório Central, hein? Diz o seguinte: excelentes profissionais. É uma honra trabalhar com vocês. Obrigado, meninas. Estão lá nos assistindo. A Fernanda Gonçalves dos Santos nos pergunta: qual o exame mais completo para se terem uma ideia de como anda a nossa saúde? A gente tem até um pacote, não um pacote que a gente passa ao paciente, ele decide se quer fazer ou não, né? O hemograma seria para ver se tem anemia, sintomas de fraqueza, que as pessoas normalmente reclamam, para ver se tem alguma infecção. O glicose para diabetes, né, clássico. O colesterol e triglicerídeo, porque o colesterol elevado pode causar bastante danos à saúde. E um parcial de urina, que é para fazer um check-up geral. É assim, Jetson, toda pessoa tem o direito de ir lá fazer o seu exame. Isso é importante. Porque nós temos livre arbítrio, podemos fazer, entre aspas, né, o que a gente bem entender. Então, toda pessoa pode ir lá fazer o exame que quiser. Só que nós do Laboratório Central, nós orientamos para procurar um clínico. Porque, às vezes, essa bateria de exames que o paciente vem sem passar pelo clínico, não tem necessidade, sabe? Então, o clínico consegue filtrar, consegue direcionar quais exames a pessoa tem que fazer para aquela determinada enfermidade ou para aquela rotina que ele está buscando. Então, a gente sempre procura pedir que vá ao clínico, vá ao seu clínico de confiança e peça para fazer um check-up através do clínico. Mas qualquer pessoa pode vir sem requisição e fazer qualquer exame que quiser no laboratório. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai retornar aqui com o Paulinho e a Fernanda do Laboratório Central, né, no nosso RWC Bom Dia. Lembrando que você pode participar conosco, logo abaixo aí você pode mandar a sua mensagem. A gente vai estar aqui à sua disposição. A gente já volta já já.
especial, estamos realizando a primeira etapa do Circuito Mercosul de Travessias, 15ª temporada, e aí escolhemos um lugar muito especial aqui na Lagoa do Meio para iniciar essa 15ª temporada. Essa primeira prova aqui na Praia do Rosa, Lagoa do Meio, temos em torno de 500 atletas e mais um grupo de em torno de 60 pessoas colaborando e mais um público aqui, parentes, amigos, vieram curtir aqui esse lindo dia num lugar especial. Fim de semana 100%. Todos adoraram e com certeza em 2014 nós estamos de volta aqui com a etapa do circuito nesse lugar maravilhoso. Meu nome é Larissa, sou de Blumenau. Eu estou gostando bastante do evento, a cidade eu não conhecia ainda. Estou gostando, achei muito bonito. Participei da prova de 750 metros, era uma volta ao redor do lago. Meu nome é Tadeu Mamoru Sakai, sou de Florianópolis, sou atleta da New Pace, Rodrigo Baltazar, e eu achei o evento maravilhoso, o lugar é paradisíaco, é muito bem organizado, a prova foi super acirrada, vários amigos. Meu nome é Ramon, eu nadei e há 9 e 10 anos a categoria tirei em primeiro lugar. Gostei bastante, assim, foi uma prova bem difícil porque eu acabei errando a boia, tive que voltar, mas mesmo assim eu não desisti e consegui ganhar mais uma vez. Ontem eu ganhei os 3.000 e hoje eu ganhei os 1.500. Meu nome é João Victor Veiga, sou de Curitiba, Paraná, treino no Clube Curitibano com meu técnico Júlio Wood Saldanha. Eu gostei da prova, foi uma prova bem disputada ontem e hoje, o local é muito bonito também, acho que foi uma das melhores travessias que eu fiz no ano e eu pretendo continuar vindo todas as vezes que tiver. O meu foco e mais dos meus companheiros de equipe que não vieram hoje é Bahia, final do ano, travessia de brasileiro, e é isso, foi bastante disputado, deu para dar uma treinada para o final do ano e é muito bom o local, pretendo continuar vindo ano que vem também, se tiver de novo vamos estar aí junto. Estamos de volta com o nosso RWC Bom Dia, nossa RWC TV, a nossa rede web de comunicação, comunicando de Imbituba para o mundo, né? Porque nós estamos aí aos 4 cantos do mundo através da rede mundial de computadores, né? Lembrando que você pode participar conosco através da nossa caixa, aí logo abaixo da sua tela ao vivo, só mandar a sua mensagem, a gente já recebe aqui e a gente conversa aqui com nossos convidados, né? Recebendo hoje o Paulinho Sena e a Fernanda Sena, né? Que são proprietários aí do Laboratório Central, aí tem outros empreendimentos aí também que a gente vai conversar mais daqui a pouco, né? E a gente batendo um papo aí sobre questões de exames laboratoriais, tirando as dúvidas também dos nossos internautas, né?
Algumas perguntas que nos chegaram aqui com relação ainda ao jejum e a questão de bebidas alcoólicas próximos dos exames. Como é que funciona a questão de bebidas? O que a gente orienta é não beber nos 3 a 5 dias que antecedem a coleta, porque o álcool... Para qualquer tipo de exame? Alguns, tá? Só que como a gente não prefere falar que são todos, a pessoa não usar álcool, ou beber. Então, o álcool principalmente aumenta o exame que chama triglicerídeo. Tá? Se a pessoa bebeu um dia antes, ou no mesmo dia, perde jejum, 1 dia, 2 dias antes, pode dar um nível aumentado de triglicerídeo, dando resultado falso positivo, né? Falso aumentado. Então, a gente pede que não beba 5 a 3 dias antes. Mantenha uma dieta habitual, não restrinja uma dieta, porque vai fazer exame, não vou comer no dia anterior. Tenha uma dieta habitual, comum. Não fume, porque o fumo também altera alguns exames. A prática de exercício no dia da coleta, antes da coleta, também altera alguns exames. Então, se manter uma atividade normal antes da coleta, dias antes. Não fazer uso de bebida alcoólica, não fumar, às vezes o vício, né, atrapalha. A gente pede que não fume. Ou se fumar, avise, que a gente coloca uma observação. E não faça atividade física antes da coleta. Jadson, assim, nós somos pesquisadores, né, diários, e somos cientistas. E todo cientista tem um pouquinho de loucura. Eu lembro, há um tempo atrás, eu fiz uma pesquisa comigo mesmo, então eu... Fizeste todos os teus exames? Isso, eu tenho os níveis bons, eu faço alguma atividade física, então o triglicerídeos, como a Fernanda falou, aumenta com certas situações, bebida alcoólica, a certos alimentos, como amêndoa, amendoim, gordura, e eu comi amendoim à noite e fiz o exame de triglicerídeos no outro dia, na primeira coleta, para saber o que deu. Os níveis que eram normais, 170, foi lá para 400. É mesmo? E sendo que eu tenho os níveis normais, assim. Então, como é complicado, como é importante o jejum antes da coleta. Certo. O tempo de intervalo entre a pessoa que fez aquele check-up, né? Como a Fernanda aqui nos perguntava, aquela bateria de exames, de quanto em quanto tempo a pessoa deve fazer essa bateria de exames para acompanhar aí a sua saúde? Depende do que a pessoa tem, com a enfermidade a pessoa tem. Mas pessoas saudáveis pode ser feita anualmente. Anualmente, sem problemas. Tem gente que faz 6 meses, né? Alguns preferem, se alguém tem alguma alteração, fazem 6 meses. Certo. E aí, aquela história, não precisa, às vezes, procurar é importante procurar um médico, mas se a pessoa não está tendo nenhum sintoma, ela, por si só, ela pode ir lá solicitar o exame, né? Sim, pode solicitar o exame, mas, como eu já falei, é importante o clínico estar presente nesse contexto geral, né? Mas, como tu mesmo falasse, fizesse o primeiro exame da tua filha agora, com quantos anos? 3 anos e meio. Então, à medida que a idade vai avançando, o intervalo tem que ser diminuindo, porque, infelizmente, as enfermidades vão aparecendo com mais cedo, com mais frequência. Mais frequência, isso mesmo. Então, passamos a anual, depois com a idade, depois dos 40, semestral, e se tiver alguma enfermidade, depende da situação, se a pessoa também está a nível hospitalar, o exame é feito diariamente. Um assunto que nós vamos chegar agora, que é as mulheres, né? São as mais interessadas, e alguns homens, né? Porque o cara fica preocupado às vezes. O exame de gravidez, né? O exame de gravidez. Qual a diferença que tem o exame do laboratório e aquele exame de farmácia tradicional que é uma pergunta bastante frequente no balcão, assim, que a gente atende. O que acontece? Quando ocorre a fecundação, né, a posterior 7 dias ocorre a implantação no útero. E a partir daí é produzido o hormônio chamado gonadotrofina coriônica, conhecido como beta-HCG. Esse hormônio ele é somente produzido quando há a gravidez. Alguns homens produzem... A partir de qual semana?
7 dias, assim, 7 ele começa dias a ser já. produzido, mas a níveis muito baixos, sabe? Às vezes as pessoas apavoradas, assim, que desconfiaram de aquele acidente, já vão fazer exame e não detecta, tá? Então a gente pede até que seja um período maior, de 15 dias a 20 dias, ou após o primeiro atraso menstrual. O que acontece? O exame de laboratório, ele vai detectar um nível menor de hormônio presente na gestante, ou na mãe, ou quem desconfia, né? O exame de farmácia, ele precisa detectar, a pessoa, a mulher, precisa ter um nível maior de hormônio para ser detectado. Então, o exame de laboratório é mais sensível do que o exame de farmácia. Tem outra situação, né, Jetson? O exame que nós compramos para fazer o exame no paciente, o kit, isso, para fazer o exame do paciente, passa por um controle de qualidade nosso. Então, nós temos confiança daquela situação. O exame da farmácia provavelmente passou por um controle de qualidade lá na indústria farmacêutica. Mas ele teve o transporte, ele teve o armazenamento, quanto tempo que está na farmácia. Então, isso tudo As condições adversas pode diferenciar e pode dar resultados falso positivo, falso negativo. Pelo menos o do laboratório está diariamente sendo testado por nós para passar para o paciente. Obviamente, a gente não vai citar pessoas, mas tem muitas pessoas. Hoje o exame de gravidez é o mais procurado ou os outros exames? O hemograma é o carro-chefe, diga. Mas tem bastantes pessoas que procuram exame de gravidez. E só por curiosidade e brincadeira, teve alguns casos assim que lá a mulher já tira o resultado lá, né? Porque vocês não sabem, né? Não sei também se não sabe, mas às vezes a menina vai lá, tira o resultado do exame e já faz aquela cara de espanto. Não, tem várias situações assim, a gente até ajuda, aconselha. É mesmo? Meninas novas. Novas. Assim. A gente fica até na expectativa, às vezes com algumas, né, que querem muito e tal. Mas E tem até as situações de menor também, né, que para nós é uma situação complicada. Então a gente pede nessa situação que traga um responsável. Certo. Responsável para fazer, para junto fazer o exame de gravidez e pegar o resultado. Então é muito importante isso. Às vezes o paciente fica chateado, mas a pessoa de menor tem que ter um responsável. Certo. Temos mensagem aqui, muitas mensagens. O Felipe Melo diz o seguinte: estou em Bruges, deve ser? Curtindo a RWC TV. E ele até mandou um abraço ao amigo Teto Fernandes, que esteve conosco aqui semana passada, né, e a todos aqui de Imbituba. O Jadiel perguntando, ele me chamou de Jefferson, mas tá beleza, é tudo parecido, não tem problema. Vai ter a transmissão dos jogos do handebol no final de semana? Estamos ainda em contatos aí, né? O pessoal está pedindo que a gente transmita os jogos de handebol. Isso é importante, porque a gente sabe a audiência que nós estamos tendo. E as solicitações, todos os dias chegam pessoas, ou nos ligam pessoas pedindo que a gente esteja presente nos eventos. Né? E com certeza o evento aí de handebol, que vai acontecer no final de semana, que já está acontecendo e tem as finais agora, é um evento importante para o município. Né? E se der tudo certo, pode ser que a gente esteja presente também. Existem sempre alguns casos, questões técnicas, questões, né, de custos, mas daqui a pouco se a gente levantar alguns patrocínios, quem sabe a gente pode ir também, né? Nós queremos agradecer aí os nossos patrocinadores, né, os apoiadores, os nossos parceiros da RWC TV, a Zanelato, a Silvia Zanelato Design, que construiu esse nosso ambiente, juntamente com a LPA, Comunicação Visual, que é um baita parceiro, o Paulinho, a Adriana também lá sempre conosco, e a Elaine Freitas, que está cuidando da nossa imagem fotográfica. A Elaine fez um book aqui com a nossa equipe, e brevemente a gente vai estar aí colocando nas páginas de divulgação. E a Elaine Freitas também é uma grande parceira, né? O Leonardo nos perguntando, o uso de termogênicos pode ocasionar alguma alteração? Hoje, né, com a chegada do verão, a gente está observando bastante uso de suplementos termogênicos. Para ser bem sincera, assim, eu não tenho esse contato se termogênico altera. Pode alterar alguns níveis de cardíacos, alguns marcadores cardíacos, eu acredito. Certo. Mas, assim, o que pode acontecer também esse termogênico, às vezes, tem a presença de um carboidrato açúcar, né? E também pode dar uma alteração.
um excesso de uso pode dar uma alteração. Esses são assim, os que eu acredito que mais altere. Certo. E a Maristela Matos nos perguntando o seguinte: quanto à detecção da doença do câncer pelo exame de sangue, tem como detectar? E ele já parabeniza, ótimos profissionais, prosperidade para vocês e parabéns. Obrigada. Qual é o nome dela? Maristela. Maristela, o único exame específico para alguma doença é o PSA, que ele é específico para a próstata. A gente tem outros marcadores que são específicos para regiões, tá? Mas não existe mais nenhum específico para aquele tipo de câncer. Então, assim, o que acontece? Quando você vai ao médico, tem desconfiança de alguma patologia, dessa patologia e a localização dela, ele vai fazer um check-up assim, de alguns antígenos, tá? Mas não existe um específico para mama, um específico para o útero, não existe. Tá? É sempre um geral e um concordando sempre com o outro. Certo. Outro exame que está sendo muito procurado, e inclusive as pessoas estão começando a detectar mais, né, é a questão da lactose. Muita gente está descobrindo intolerância à lactose. Primeiro, poderia nos passar um pouco aí das características de quem tem intolerância à lactose. E depois, como ela detecta essa patologia, vamos dizer assim, né? Essa doença? É uma patologia isso. que pode ser reversível ou não, dependendo certo. Do caso. Com o avanço das informações, a gente está tendo bastante casos de descoberta de intolerância à lactose. Eu estava até lendo uma pesquisa que 70% dos brasileiros são intolerantes. Tá? É mesmo? Essa intolerância à lactose, que é um açúcar, ela é devido a uma ausência de uma enzima chamada lactase, que é produzida pelo intestino. Tá? E uma inflamação, uma doença hereditária pode haver a ausência dessa lactose. Então, o que acontece? Quando a gente come algo, ou leite ou derivados que tem a lactose, ela chegar ao intestino, ela não tem a presença da lactase, que é a enzima que quebra ela, que faz a digestão dela, digamos assim, grosseiramente. Então, ao chegar no intestino, essa lactose intacta, ela é fermentada pelas bactérias que lá existem, normal. E causa o mal-estar, que é gases, flatulência, né? Diarreia, dilatação abdominal, enjoo também bastante. Então, essas são as características principais. Então, se a pessoa realmente tem algum tipo desses sintomas, ela pode procurar, bastante. Pode até procurar o laboratório diretamente? Assim, hoje tem duas situações. A pessoa pode ter intolerância ou pode ter alergia também, ou pode ter os dois, que aí é pior ainda. Então, normalmente... Qual é a diferença? A intolerância, a alergia? Alergia é a pessoa... A intolerância é quando a pessoa não tem a enzima, tipo, ou tem ou produz em quantidades insuficientes. A alergia é uma defesa do corpo, então ela em contato, o corpo tem anticorpos, que são células de defesa, e elas vão agir contra aquele antígeno, aquele ser estranho. Aí coloca algumas manchas no corpo, alguma coisa assim? É uma maneira de reação do corpo, de expulsar. Aí o organismo se defende de várias maneiras. Eu tive o meu filho teve alergia e teve intolerância. Então, no começo da vida, foi complicada a situação e pode vir a ter, se não tomar um cuidado, até edema de glote, que é o fechamento da garganta aqui e não poder respirar. Então, mas isso são casos mais graves e com menos incidência, né? Então, a intolerância é um caso que tem mais porcentagem na população. Tem até um grande amigo meu, que deve estar nos vendo, com 34 anos e aquela barriga sempre inchada. Está um pouquinho inchada ainda. Mas aquela barriga, aquela dor de barriga, vai no médico. Não vou, vai no médico. Não vou. Então vou te fazer vamos fazer um exame de intolerância à lactose. Depois de eu ter pedido para ir no clínico, porque como eu sempre falei, tem que passar pelo clínico, né? E descobrimos, depois de sofrer 34 anos, que ele tinha intolerância à lactose. Sofreu esse tempo todo sem saber. E a pessoa com intolerância à lactose realmente é complicado, porque hoje em dia quase tudo tem lactose, né? E acompanhada da lactose, agora a gente tem intolerância ao glúten também, né?
E quais são, você sabe dizer quais são os sintomas? Assim, são os mesmos. Os mesmos. O problema do glúten, ele causa uma inflamação no intestino, e no intestino é onde acontece a maior absorção de nutrientes. E quando eu não tenho uma absorção de nutrientes, eu tenho várias patologias que são associadas a elas. Principalmente na criança, que é baixa estatura, baixo desenvolvimento da criança. Então, assim, o diagnóstico é um pouco mais difícil, até um pouco mais caro também. Porque o padrão ouro, que a gente chama assim, para conclusão de patologia, é a biópsia intestinal, que é um pouquinho mais invasivo. Então é mais difícil assim, diagnosticar. A intolerância já diagnostica, a lactose a gente já diagnostica num exame simples de laboratório. Já o glúten não, é um pouquinho mais invasivo. Né? Tem em laboratório acompanhado junto da biópsia. E a lactose tem algo a ver com também o peso? Aumento ou diminuição de peso? Diminuição, né? A gente às vezes tem pessoas que... esse caso aí do amigo do tio, ele tinha muita doença, era muito magrinho, sempre fraco, né? Então, magrinho, mas barrigudinho. Porque tu tendo a intolerância, o organismo não vai absorver os nutrientes necessários. Certo. Então não absorve cálcio, não absorve magnésio, não absorve todos os minerais necessários. E isso pode até acarretar enfraquecimento de ossos, falta de cálcio. Nova, falta de cálcio, queda de cabelo por causa do magnésio. Então é importantíssimo descobrir se a pessoa se tem os sintomas, a intolerância à lactose. Mesmo porque, Jetson, hoje em dia nós temos um comprimido que é a lactase, que é a enzima que degrada a lactose. Falta. Então tu pode tomar o comprimido e depois fazer a sua alimentação normal. Certo. Já é diferente do glúten, né? Porque o glúten, ele é uma proteína, ele está presente na maioria dos alimentos, tem até temperos industrializados. Então, assim, e o mais difícil do glúten é que a gente tem pessoas que não têm sintoma. Sintomas são internos, como fraqueza óssea, osteoporose recente, em jovem. Então, assim, o glúten, assim, tem que tomar muito mais cuidado e estar mais atento. E vocês fazem esse exame também lá? Fazemos, Interessante, né? Temos mais mensagens aqui, meus amigos. O Felipe Melo diz o seguinte, Lece, aquela cidade lá, né, que a gente não sabia... É na Bélgica, né? Não, na Inglaterra. Ele diz Brunch. Então... Né? E o Anderson nos diz assim, Laguna Online conosco aqui também, né? Então a gente agradece aí a audiência do pessoal de Laguna, abraço, nos acompanhando aqui também, tá certo? Bom, acho que na questão de exames laboratoriais, né, a forma como é colhido, os tipos de exames que tem, eu acho que nós demos uma geral, né? Se você tiver mais alguma dúvida, ainda dá tempo de mandar aí a sua pergunta, né, mandar a sua mensagem através do nosso site, aí logo abaixo aqui da nossa tela. Bom, lá no laboratório vocês têm um grande controle de qualidade de tudo que passa por lá. Processo totalmente automatizado. Inclusive, a gente, quando vai lá no balcão, já pode até cadastrar uma senha, né? Ela te dá uma senha e você recebe o exame pela internet. Você pode... Como é que funciona esse processo? Desde o início lá, desde entregar o exame lá para a menina lá no balcão. O laboratório a gente tem 3 fases. A fase pré-analítica, que é o atendimento, cadastro. A fase analítica é quando tu analisa, e a pós-analítica, que é quando tu digita o resultado e entrega ao paciente. Então, são 3 fases. A fase pré-analítica, a gente tem um controle de qualidade através da nossa presença, até de bom atendimento, cadastro correto. Né? No final do mês, a gente vê quais são os erros que aconteceram para tentar resolver e saber por que está acontecendo. Na fase analítica, que é quando a gente faz exames, todo dia, antes de iniciar a rotina, a gente tem uma amostra controle que é comprada, e aquela amostra controle a gente sabe os valores que tem que dar. Então, todo dia, antes de iniciar a rotina, que a gente chama, é passado no aparelho essa amostra controle e verificado se os valores estão dentro do aceitável. Valores aceitáveis, podemos começar a tocar a rotina. Certo. Tá? Então, ou às vezes, assim, um paciente que deu muito alterado, a gente passa a amostra controle e depois passa a amostra do paciente, né, para ter certeza da liberação do resultado. E a fase pós-analítica, que é a fase de liberação do resultado. Os resultados eles são digitados e depois são olhados um por nós e liberado até a impressão. A gente tem esse sistema de site, onde o paciente recebe um login e senha para acessar.
Até pode passar para o médico também, se ele quiser dar uma olhada antes, ou está desconfiando de alguma coisa e tal. Então, esses são os nossos controles. E também a Fernanda esqueceu do Programa Nacional de Controle de Qualidade, né? Que além de ter o controle interno, que é esse soro controle que nós sabemos o resultado, tem que passar na automação para essa máquina dar o resultado que a gente conhece, nós ainda a gente tem um convênio que é o PNCQ, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade, onde vem a amostra sem nós saber o resultado. Então a gente faz o exame e encaminha para eles, e eles dão a nota, dependendo do resultado que chegou mais perto ou não do resultado deles lá. Graças a Deus, desse tempo todo que a gente tem o PNCQ, que há mais de 10 anos, nós sempre tivemos resultados excelentes. Que a gente bem próximos do realmente... sempre, até inclusive, vários 10, né, Fernanda? Então a gente tenta fazer um controle de qualidade interno e externo para ter o melhor resultado possível para o paciente. É isso aí. E só mais sobre a automação, Jedson, nós temos 2 máquinas para fazer as dosagens bioquímicas da Roche, totalmente automatizadas, e para fazer os hemogramas também é uma máquina também totalmente automatizada. Então praticamente todos os exames do laboratório central são automatizados. Alguns são obrigados a ser manuais, então não tem como ser automatizados, mas praticamente todos os exames são automatizados no laboratório central. Certo. São 11 horas e 32 minutos, nós já estamos quase que nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Os exames também muito utilizados, né, que a gente chama solicitados, são os exames admissionais, né, as empresas que têm convênios aí. É importante também, né, esse momento em que nós estamos vivendo, a chegada de muitas empresas na cidade, vocês fazem todos os tipos de exames ali, admissionais, periódicos. Gente, assim, nós as empresas entrando em contato com o laboratório central, nós fazemos todos os exames admissionais, demissionais e periódicos de qualquer empresa. Se a empresa precisar, nós vamos até a empresa fazer a coleta dos funcionários para eles não terem que vir até o laboratório se deslocar. Então, hoje, o laboratório central está pronto para atender qualquer empresa que precisar na cidade de Bituba ou região. É só nos contactar que estaremos fazendo esses exames. Todos os exames vocês fazem ali? Todos? Os mais complexos, né? Aí são alguns mais complexos, que a rotina não é grande mensalmente, a gente manda para um laboratório terceirizado, que são 2 laboratórios que a gente tem bastante confiança. Um a gente trabalha há mais ou menos 20... O Álvaro uns 20 anos, né? E outro laboratório novo, que é o Laboratório de Diagnósticos do Brasil, ao qual eu trabalhei 2 anos e confio cegamente, assim. Então, a gente está sempre acompanhando com eles, tá vendo novidades e reclamando, não tá bom, assim. Então, a nossa relação com eles é ótima. E a gente manda para eles, porque a gente não é viável para nós termos essa aparelhagem. Tal. Não seria de qualidade, né, talvez. Porque como a demanda desses exames são menores, não vale a pena o laboratório central investir numa máquina que custa hoje tudo uma fortuna. Então, nós mandamos para esse laboratório de confiança, onde eles também têm um controle de qualidade excelente, como a gente já sabe. Até a Fernanda trabalhou 2 anos num laboratório desse que a gente trabalha. Então, facilita a nossa situação, certo? E diminui o custo com qualidade, diminui o custo do laboratório central. É isso aí. E agora também na área de empreendimentos, né? Construindo prédios, venda de apartamentos, ali na Avenida Santa Catarina, próximo a Imbifarma ali, já está quase pronto ali, né? Pois é, Jedson, assim, acho que meu irmão, a gente tem na veia esse empreendedorismo. Empreendedorismo. Meu pai, Geraldo Sena, tem a mercearia Sena, que vendia fumo de corda, vendia loucinha de barro. Eu e meu irmão já vendemos loucinha de barro ali na frente, ali no Natal. Então a gente já foi comerciante. Legal. Meu irmão um pouco mais, eu já peguei o final. Sou caçula, né? Então meu pai naquela época, que era uma época bem mais difícil que agora, fez 2 prédios. Fez esse prédio aqui do Rosano, nós temos laboratório, fez o prédio onde tem hoje a Imbifarma. Então a gente sentiu
uma necessidade, uma vontade de fazer também. Então raspamos tiramos um dinheirinho da poupancinha do cofre. E começamos a fazer. O medo foi grande, o medo de não conseguir. Até encontrei uma amiga na rua e ela perguntou para mim, o que tu sente com isso realizado, com esse prédio pronto? Eu falei, é uma realização de vida assim, que todo dia eu acordava e pensava, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Porque é tudo muito caro, tudo muito difícil. E, inclusive, eu quero agradecer que nós só conseguimos terminar por pessoas que, num projeto, já compraram apartamentos, confiaram na gente. Alguns amigos meus, amigos do meu irmão, que confiaram, pagaram antecipado para nós também tocar a obra, porque senão seria muito difícil mesmo fazer um prédio. Com a entrega agora para breve, né? E se Deus quiser, tudo certo. Ainda, temos 4 apartamentos para vender, um virado para frente, 3 para trás. E cobertura. As 2 coberturas vendidas já. Isso foi também no começo. Eu estava interessado em comprar uma cobertura dessa, mas... Se Deus quiser, no próximo eu guardo uma para ti. E inauguração nos próximos dias. Nós vamos inaugurar o Vila Catarina, o edifício Vila Catarina. Legal, legal. Bom, são 11h36, vamos ver se temos mais alguma mensagem, alguma pergunta. Por enquanto ainda não. Então nós vamos agradecendo a presença aí do Paulinho, da Fernanda, foi um prazer, né, tê-lo conosco. Se vocês tiverem mais algum dado, alguma informação que queiram nos passar ainda, fiquem à vontade. No mais, a gente agradece a presença de vocês. Foi um prazer estar aqui, um prazer esclarecer algumas dúvidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser conversar conosco, a gente está à disposição no laboratório, segunda a sexta. Só passar o endereço do laboratório e das filiais, né? Importante. É isso, Jetson. Então, a nossa matriz é aqui na Nereu Ramos, aqui ao lado da Companhia dos Sonhos, né? E temos um posto de coleta onde atende todos os convênios, convênio SUS, convênio Unimed particular, no centro clínico, em frente ao Hospital São Camilo, onde tem também os melhores clínicos da nossa cidade. E também temos agora, em fase final de reforma, que já tem, só estamos reformando, que é o nosso laboratório em Garopaba. Também atendendo todos os convênios, em breve vamos atender o SUS, e que fica na Orestes de Araújo, bem na rua principal, um pouco antes da Gelomel, bem centralizado. No mais, eu agradeço então a presença de vocês. Obrigada. Quero parabenizar o empreendedorismo também de vocês. Parabéns. Eu sei que isso aqui também, essa situação foi um sonho teu. Sonho. Nossa. Né? Sonho do João. E quero dizer que vocês estão de parabéns. Tá certo. Bom, e a gente também agradece, né, a participação de todos vocês, web internautas, muitas participações hoje. Né, graças a Deus aí nós estamos, né, a cada dia realmente adquirindo mais audiências, né, tendo mais parceiros. Agradecemos, como já falamos, os nossos parceiros aqui da nossa Web TV. Né, e a gente vai ficando por aqui com o programa de hoje, o nosso RWC Bom Dia. Lembrando que hoje à noite, logo mais, teremos o programa Minha Vida com a Laís Rezende e a Silvia Zanelato. E amanhã, 10h30 da manhã, estaremos de volta. E amanhã, 18 horas, o programa Maravilhosa Palavra. No mais, tenham todos aí um excelente dia. Eu volto amanhã a partir das 10h30 da manhã.